Conseguiu a classificação, ganhando mal e perdendo muito dinheiro. 1-0 no Fluminense de Feira. Nas arquibancadas, pouca gente e um prejuízo para o clube de cerca de 70 mil cruzeiros. No campo, além do gol, só um outro lance despertou a atenção do torcedor. Léo Oliveira cobrou falta com violência, que bateu na barreira e nocauteou o atacante Caico. Caico saiu grogue. Caico é irmão de César, Luizinho e Caio. Veja agora em câmera lenta a bolada no rosto de Caico. Agora o gol solitário. César cruzou de virada e Dé cabeceou de raspão. O Atlético Mineiro terminou esta fase com 23 pontos ganhos e ninguém mais pode alcançar esta marca. Vamos agora a uma vitória do Galo que você ainda não viu. Atlético 4, Nacional de Manaus 2. O Nacional fez 1-0. Centro da direita, João Leite espalmou, Nilson emendou em cima de Márcio, mas entrou. Empate, centro de Ziza da esquerda, cabeçada fraca de Marcelo, mas no canto, 1-1. Toninho Cerezo tocou para Reinaldo, a defesa parou pedindo impedimento. Reinaldo passou pelo goleiro e marcou 2-1. Lançamento em profundidade. Reinaldo ganhou dos beques, perdeu o ângulo e chutou a si mesmo. Mas o goleiro Amauri falhou e a bola entrou. 3-1 para o Galo. O ponta Dudu Maravilha sassaricou na área e, quando foi desarmado, Oscar Escófaro deu pênalti. Quem bateu foi Zezinho, de esquerda, com violência, 3-2. No final do jogo, centro da direita e cabeçada de Caio. Falha de Amauri, 4-2 e comemoração com cambalhota e tudo mais. Ontem à noite, em Vitória, mais um jogo do Flamengo que ninguém viu. O equipamento das TVs Espírito Santo e Gazeta foi retirado pela polícia do estádio Engenheiro Araripe. A medida se baseia no direito do Flamengo de cobrar pela gravação dos seus jogos. O curioso é que ontem o Flamengo não cobrou nada, não pediu nada às TVs pela gravação, só proibiu. Depois do comercial, o treino do Confiança no aterro do Flamengo e um incrível gol do meio do campo. Hoje de manhã, o time do Confiança de Sergipe não teve campo para treinar. Por isso, usou um dos campos de pelada do aterro do Flamengo. O time do Confiança chegou ontem de Volta Redonda e ficou concentrado no Hotel Argentina, no Flamengo. Domingo, no Maracanã, o time de Sergipe, em quem ninguém acreditava, pode até ser o campeão do Grupo E, que já está decidido. O jogador Tinteiro, que já foi titular do Flamengo no Rio, diz como o Confiança vai jogar domingo. Como você acha que o Confiança pode vencer do Flamengo? Olha, jogando aquele futebol que sempre jogou, entende? Porque nós enfrentamos várias equipes grandes, entende, aqui do Sul, e fomos lá e jogamos nosso feijão com arroz, porque ninguém acreditava na gente, e conseguimos faturar 2 pontos contra o Fluminense. A Portuguesa de Desportos, mesmo classificada, faturou 3 pontos contra o América do Rio Grande do Norte, 3-0. Primeiro gol, bola na área, Alcino de cabeça para Tatá, que dominou e chutou sem deixar quicar.
2-0. Tatá tabelou com Adilton, recebeu de volta e da entrada da área experimentou. A bola entrou pelo alto. Agora o gol que Pelé queria fazer. Alcino recebeu no círculo central, adiantou e bateu para o gol. A bola subiu e quando o goleiro quis voltar, era tarde. 3-0 Portuguesa. Depois do jogo, Copa Brasil foi saber de Alcino como nasceu o gol. A jogada, pensei na jogada e fui procurar a bola junto do Badeco, o Badeco me deu e o goleiro não teve nenhum pensamento de eu dar aquela bola pro gol. Eu virei, vi que ele estava fora do gol, um passo muito à frente, eu toquei por cima, cobertura forte e consegui fazer um gol inédito na minha carreira. No telejornal hoje, as finais do Mundial de Pentatlo Naval, resultados das eliminatórias da Copa do Mundo e mais esportes. Até já! Rede Globo apresentou Copa Brasil. 1-0 sobre o fraco CSA e no Pacaembu. Ney desceu pela esquerda, tocou para Ivo e recebeu livre. Chutou em cima do goleiro e Ivo aproveitou o rebote. Repare que na hora do chute o goleiro ainda está de costas. Foi a primeira derrota de um time mineiro e a primeira vitória do Remo. Remo 1, América Mineiro 0. Antes de vermos o gol do Remo, vamos à série de gols perdidos pelo América. A bola batia na trave, no goleiro Edson, batia nos beques e não entrava de jeito nenhum. E o Remo acabou fazendo um. Marinho escapou pela ponta direita e centrou o rasteiro. A bola passou pelo goleiro e Bira, caído, tocou para o fundo do gol. Mais uma derrota do Atlético Paranaense em casa. Goiânia 1-0. Depois do jogo, o técnico Lauro Búrigo pediu demissão, mas a direção do clube não aceitou. O gol nasceu num centro da esquerda. O zagueiro tocou na bola e o resto da defesa só ficou olhando o Sidney fazer o gol do Goiânia. Vejam só que bobeira da defesa. O Goiânia ainda fez outro gol, mas não valeu. Repare como no momento do último passe, o centroavante Bill, autor do gol, está impedido. Depois de duas brigas de ontem com Adriano e Amaral, o técnico Paulo Amaral acabou saindo do Guarani. Teve uma reunião de 90 minutos, tempo de um jogo, com a direção do Guarani e rescindiu o contrato. Em seu lugar ficou o ex-jogador Ladeira, que vinha treinando os juvenis. Ladeira é o quarto técnico do Guarani em menos de um ano. Mais gols e as explicações do goleiro Ortiz em Montevidéu depois dos comerciais. Copa Brasil foi até Montevidéu procurar o goleiro Ortiz do Atlético e descobriu por que ele desapareceu do clube de Belo Horizonte. O goleiro do Atlético estava no jardim cuidando tranquilamente das suas rosas. Até agora, pelo menos, ele ainda não cumpriu a sua promessa: cortar os cabelos se o Atlético não fosse campeão mineiro. Ortiz estava muito calmo, querendo apenas descansar. E foi no meio do jardim que contou ao repórter Luiz Fernando Silva Pinto por que foi embora. Eu nunca faltei de treinar de manhã e de tarde para o Atlético Mineiro. Então, explicou que resolveu deixar Belo Horizonte porque estava todo mundo de cabeça quente com a perda do título para o Cruzeiro. Ele diz que aceita qualquer punição, mas não aceita que duvidem de sua pessoa. E quando estiver de cabeça fria, vai decidir o que fazer. Principalmente, eu sou muito querido em Belo Horizonte. Então, acho que não dá para isso. Acho que tem que enfriar a cabeça e pensar o que estão fazendo.
O Vitória do Espírito Santo conseguiu 3 pontos ontem à noite em cima do Sergipe. Falta contra o Sergipe. A defesa rebateu e Vanderlei acertou com muita violência de fora da área. 1-0. O Sergipe empatou 1 minuto depois. Bola rasteira da esquerda. Ricardo tocou com calma. 1-1. Passe curto dentro da área. Chiquinho, cara a cara, desempatou. 2-1 para o Vitória. Chute de Moreira de fora da área, que enganou o goleiro Marcelo. Terceiro gol do Vitória. E o Santos fez as pazes com a sua torcida. Goleou o Paysandu na Vila Belmiro. 4-0. Primeiro gol. Reinaldo entra pela esquerda e chuta cruzado de pé direito, sem defesa. Segundo gol de Juari, entrou pela direita e chutou cruzado, mais uma vez sem defesa, veja. Bola alta na área, Reinaldo toca de cabeça para Juari. Mesmo apertado, ele consegue chutar fora do alcance do goleiro. Passe longo, encontra Reinaldo impedido. Todo o Paysandu parou. Ele apenas encobriu o goleiro. O gol valeu. 4-0 Santos. A Ponte Preta ainda está pelo Nordeste, mas o seu novo contratado, Dario, já está em São Paulo. A sua vinda para a Ponte Preta é uma boa? É uma ótima, entende? Porque eu vou continuar na minha carreira vitoriosa e sendo artilheiro e campeão. Eu vim para a Ponte só para ser campeão nacional, assim como eu fui pelo Atlético Mineiro e pelo Internacional. E vim para a Ponte para mais troféus, mais glória e retribuir a confiança da Ponte Preta na pessoa do seu presidente, da diretoria, que confiaram no Dadá Maravilha, que atualmente é Rei Dadá. E tudo bem, numa boa, fazer os gols para os paulistas, já que eles viram os gols do Dadá só pela televisão. O torneio de tênis feminino em São Paulo e a tenista transexual Renée Richards estão no telejornal hoje a seguir. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Botafogo. Motivo da invasão. Não havia bilheterias para atender a torcida. Em campo, o Brasília teve boas chances, como nesse chute de Julinho, que Zé Carlos defendeu. No segundo tempo, novamente Julinho, com efeito, ameaçou o Botafogo. O gol do Botafogo nasceu com Paulo César na esquerda, fechando para o meio. Luizinho chutou forte, o goleiro Del soltou, tentou se recuperar, mas Nilson Dias chegou antes. 1-0 para o Botafogo contra o Brasília. O ABC de Natal ganhou outra vez e lidera o seu grupo com 4 pontos ganhos. Ontem fez 1-0 na Portuguesa. O veterano Danilo Menezes desceu lentamente pela esquerda e cruzou sobre a área. Anderson tentou dominar, mas a bola acabou ficando para Noé Soares, que surpreendeu o goleiro Moacir com um bonito chute. E o Castelão ficou em festa. Antes do América do Rio estrear na Copa Brasil, o seu técnico Danilo Alvim fez uma análise realista do seu time. Quero crer que tenhamos condições de fazer o início, uma boa representação. Claro que a equipe não está como eu queria, pelo menos, como o torcedor deseja, né? Por isso mesmo, muito pouca gente foi ver o América do Rio e o Vitória de Salvador ontem no Maracanã. O América jogou bem 20 minutos e mereceu o gol. Uma bobeira geral na defesa do Vitória. César estava mais ligado no jogo, ganhou e marcou.
No segundo tempo, empate. Silvinho entrou pela direita, deslocou Jorge Lima e cruzou. Sivaldo escorou. A bola bateu no travessão, no chão e saiu. O bandeirinha confirmou o gol na mesma hora. Vamos ver de novo. Primeiro a falta de Silvinho em Jorge Lima, depois o chute de Sivaldo. Entrou ou não entrou? Mas valeu, 1-1. A coisa não vai bem no Atlético Paranaense. A direção do clube chegou até a pressionar o técnico Búrigo para tirar o goleiro Altevir do time. Mas o goleiro, com calma, responde às acusações. Ele pediu ao treinador para não me escalar no jogo contra o Goiânia. O treinador, felizmente para mim, veio conversou comigo e perguntou se eu tinha tranquilidade para jogar. Eu falei que sim, porque eu sou titular do time há 4 anos e não vou me perturbar por um gol que eu tomei. Tenho tranquilidade suficiente, sei jogar. E joguei na quarta-feira contra o Goiânia tranquilo. Infelizmente nós não vencemos o jogo, mas eu fui bem. O técnico Telê é conhecido por renovar os times que treina usando muitos juvenis. Só que desta vez foi longe demais. Resolveu lançar o infanto-juvenil Renato Lima. Mas o garoto não pôde viajar para Santa Catarina. Motivo: não tinha nenhum documento. E além disso, não tinha autorização dos pais. Palmeiras, Flamengo, Náutico estão depois do intervalo comercial. O técnico Jorge Vieira, do Palmeiras, não gostou da vitória na estreia. Quer lançar os novos contratados e analisa os 4 nomes para a Copa Brasil. Que tipo de jogador é o Vacaria? É um bom jogador, um jogador de defender bem, é um jogador que bate muito bem falta, um jogador que se impõe dentro do campo. O Marinho, na sua opinião, que tipo de jogador é? É um líder dentro do campo, é um jogador de personalidade, muito forte. O Marinho dispensa comentário porque ele já apresentou no futebol brasileiro e na seleção brasileira. E o Romero, que para muitos é um desconhecido, Jorge? Olha, o Romero, no Nordeste, ele tem uma fama muito grande. Ele começou no Bom Sucesso, eu o conheço, é carioca. Jogou muito tempo no Bom Sucesso, muito novinho, depois foi para o Náutico, do Náutico para o Bahia. No Bahia ele se firmou definitivamente. E o Adriano, que é um menino ainda, Jorge? O Adriano é dentro daquela nossa filosofia, trazer jogadores em potencial, jogadores com condições de subir, jogadores que tenham vontade de estar aqui e que também não sejam viciados. Então nós vamos preparar o Adriano com toda a sua vontade, com toda a sua condição, para que ele se enquadre dentro do esquema do Palmeiras e no futuro ele seja um outro jogador de uma característica, de um estilo, de um Leivinha ou parecido. Antes mesmo de entrar em campo, o time do América de Natal resolveu comemorar sua participação na Copa Brasil. Os jogadores promoveram uma festa em Teresina, Piauí, na véspera da estreia contra o River. Resultado do jogo: River 5, América 1, e uma tremenda crise no América. Um ano depois de ser vice-campeão brasileiro pelo Corinthians, o técnico Duque volta a trabalhar. E como gosta, no Recife. O técnico Duque voltou a Pernambuco para dirigir o Náutico no Campeonato Nacional. O Corinthians foi o seu último clube. Ele depois sofreu um acidente. Está voltando agora. Veio 7 vezes a Pernambuco em 7 anos e foi 7 vezes campeão pernambucano. Duque, você espera que o Náutico faça uma boa campanha no Nacional? Espero e estou certo de que isso vai acontecer. É evidente que vamos precisar de ter uma colaboração, que não é nem colaboração, é necessidade para que o time possa evoluir dentro de campo e ganhar jogos. Essa é a filosofia que nós queremos e que tem plena correspondência de todos os profissionais. O Corinthians foi campeão com a sua participação? Eu tenho para mim também um pedaço do bolo, porque a equipe foi realmente montada por mim e apenas um jogador não estava nos meus planos porque ostentava 8 quilos além do peso na época, que era o Adãozinho. Os outros jogavam comigo e acabaram praticando o futebol que eu pregava. A estreia de Duque será no estádio do Arruda contra o CSA de Alagoas na quinta-feira da próxima semana. De Recife para a Copa Brasil. E a dança dos técnicos está um verdadeiro forró. Depois de apenas 5 dias de Copa Brasil, já estão na corda bamba. Zé Lima, do Botafogo da Paraíba. Gradim, do Santa Cruz.
Lauro Búrigo, do Atlético Paranaense, e Juan Alvarez, do Paysandu. Mais 3 pontos para o Flamengo. 2-0 sobre a Desportiva em Vitória ontem à noite. Merica avançou pela direita e jogou numa brecha da defesa para Osni cruzar. O goleiro saiu muito mal e Zico, aos trambolhões, fez o primeiro gol. No segundo gol, Osni desceu rapidamente pela ponta esquerda, foi à linha de fundo e chutou. A bola bateu no pé do Beck e encobriu o goleiro. 2-0. No telejornal hoje você vai ver a desclassificação de Maria Esther Bueno no torneio internacional de tênis em São Paulo. Rede Globo apresenta Copa Brasil. Hoje só tem 2 jogos. Fluminense e Sergipe no Rio, Cruzeiro e Paysandu em Belo Horizonte. E até agora o time que mais ganhou pontos foi o Flamengo do Rio. Os últimos 3 contra a retranca da Desportiva de Vitória. Eu acho que ela conseguiu isso no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Flamengo soube tranquilamente, com a calma de seus jogadores, chegar aos 2-0 e depois manter o placar. Antes do gol que você fez? Foi uma linda jogada do Osni, ele recebeu um lançamento na frente, jogada que nós já estamos acostumados a fazer no Flamengo. Ele foi pela linha de fundo, ameaçou dar no gol, deu para trás. Eu vim acompanhando o lance, apesar do lateral direito ter me empurrado e consegui tocar na bola, fazer o primeiro gol. Isso daí ajudou o Flamengo a conseguir mais um triunfo. A ausência do Coutinho trouxe alguma modificação na maneira de jogar da equipe? Não, porque o Jaime já estava, mesmo quando estava o Coutinho, ele era seu assistente, então sabia como é que o Coutinho trabalhava e é quase os dois trocavam opiniões. Então a equipe do Flamengo não mudou praticamente nada, apenas a equipe continua unida, sólida, procurando jogar sempre em conjunto, por isso que nós temos nos dado muito bem. A tentativa do presidente do Corinthians, Vicente Mateus, de levar o jogador Falcão para o Corinthians foi muito mal recebida em Porto Alegre. O presidente do Inter, Frederico Balvé, está enviando ofício à CBD e à Associação de Presidentes de Clubes, protestando contra o que chama de aliciamento do jogador. E o bicampeão brasileiro? Um empate, uma vitória, muita onda. O que está acontecendo com o Internacional? O time chegou a Curitiba, no Paraná, onde joga amanhã, com muita calma. Entre os jogadores, a mesma dedicação de sempre aos treinos. A ausência de Falcão, que ficou em Porto Alegre enquanto não se decide se vai ou não para o Corinthians, fez de Caçapava o principal jogador do Internacional. E ele explica o que está acontecendo com o time. O Internacional mudou bastante e os jogadores que estão na equipe têm condições de dar aquele ritmo que o Internacional de 76 deu. Então acho que o Internacional não está vivendo apenas de nome e a gente sabe dos valores que o Internacional tem e isso aí a gente está demonstrando dentro de campo. A triste estreia do América do Rio contra o Vitória da Bahia levou o time a pelo menos uma contratação. É o ponta-direita Heraldo, do Operário de Campo Grande. Eu estou bastante contente por realizar meu sonho em jogar no futebol do Rio e pretendo assim conseguir ser titular da equipe do América, fazer uma boa campanha nesse nacional, porque isso vai ser muito bom para mim e é uma grande oportunidade de mostrar meu futebol para o Brasil. Seu preparo físico está bom para chegar e entrar logo no time do América? Está, porque eu venho treinando aí juntamente com os demais companheiros do Operário e os treinamentos são bastante puxados. Inclusive nos 3.000 metros eu tive o melhor tempo e eu estou bem preparado mesmo e acredito que chegando no América eu vou chegar e vou entrar e não vou ter problema físico. Amanhã, no Maracanã, o Goiás é mais atração que o Botafogo. Afinal, o time tem feito boas campanhas na Copa Brasil e mudou muito pouco nos últimos anos. Nessa maratona, Peter, que é o Campeonato Brasileiro, o que você acha das condições do seu time para chegar no fim? Olha, a modéstia à parte, nossa equipe sempre se apresentou bem no Campeonato Nacional. Nós, graças a Deus, sempre fizemos boas campanhas, sempre chegamos entre os grandes do Brasil. E nós esperamos mais uma vez que nós possamos repetir as boas campanhas feitas anos passados e elevarmos ainda mais o nome do estado de Goiás e também o nosso nome como profissional.
Givanildo diz que o Santa chega lá. Manfrini quer voltar para o Fluminense. Veja depois do comercial. O Santa Cruz foi semifinalista da Copa Brasil em 75. Em 76, Givanildo foi para o Corinthians, vice-campeão. E agora, Givanildo está de volta. Givanildo é a principal peça do time do Santa Cruz para o Campeonato Nacional. Este ano, ele esteve na Seleção Brasileira e no Corinthians. Você não ficou na fossa por não ter participado da festa corintiana, não, Givanildo? Claro que senti, porque, na verdade, acredito que depois de seleção, todo jogador tinha um desejo de ser campeão pelo Corinthians. Na verdade, eu fui, não tão atuante como foram os que disputaram as partidas finais. Mas, na verdade, joguei 21 partidas e, por isso, me considero campeão. Agora, seria muito bom, como você falou, se eu estivesse na final. Por isso, na verdade, fiquei um pouquinho na fossa. E o que é que você espera do Santa Cruz no Campeonato Nacional? Olha, eu espero muito, porque já conheço muito bem o Santa Cruz, depois de uma passagem no Corinthians, em que encontrei quase o mesmo time, aquele de 75. Então, por isso, eu acho que temos condições de fazer uma boa campanha, isso dependendo de nós mesmos, de botarmos na cabeça, ficarmos conscientes de que temos uma boa equipe e condições de enfrentar qualquer equipe do Brasil. O Santa estreia neste domingo contra o Botafogo em João Pessoa, do Recife para o noticiário da Copa Brasil. Odair, lateral direito do Londrina, foi suspenso por 4 meses por jogar dopado. Odair tinha cumprido 60 dias de suspensão preventiva, foi absolvido pelo Tribunal da Federação do Paraná e agora foi condenado pelo Superior Tribunal e vai ficar mais 120 dias sem jogar. O Sergipe vai jogar na retranca contra o Fluminense daqui a pouco no Maracanã. Os gols ficam por conta de Peribaldo, o artilheiro do time. Vocês venceram o Fluminense de Feira de Santana. Agora, que tal vencer o Fluminense do Rio de Janeiro? Bom, isso aí, se acontecesse isso, entende? Era uma boa pra gente, porque a gente vem lá de Sergipe e o Fluminense, time do Sul, com aquele nome, entende? Os craques do escrete brasileiro. E pra gente vencer eles, tem que se empolgar dentro de campo, empenho, luta e tudo mais, para eles conseguem uma vitória. E se sair com o vitorioso, vai ser muito importante pra gente. A troca por empréstimo entre Dé e Braulio tem um lado inédito. Dé pediu 80 mil cruzeiros para ficar no América. O América pediu dinheiro emprestado ao próprio Botafogo. É o primeiro caso de troca-troca em que uma das partes leva junto o seu dote. Novo troca-troca? Não. Se Manfrini voltar do Botafogo para o Fluminense, o certo seria chamar de destroca-destroca. O que diz Manfrini? E como está o Fluminense para hoje? Houve um contato aí, antes daquela reunião que os presidentes tiveram em Londrina, eu soube, inclusive pelo próprio vice-presidente do Botafogo, o Rogério Corrêa, do interesse do Fluminense. E eu tenho muito contato com o Riva me disse isso também, depois parece que o negócio esfriou. Agora, eu acho que quando o negócio é feito com lucro para as 3 partes, no caso do Fluminense, Botafogo e o jogador, eu retornaria com muito prazer ao Fluminense. O Pinheiro já tem o time do Fluminense escalado para enfrentar o Sergipe esta tarde no Maracanã. Pinheiro, qual é o time? Renato, Rubens, Miguel, Edinho, Marinho, Pintinho, Kleber, Rivelino, Cafuringa, Gilson e Zezé. Apesar de na tabela da CBD o jogo está marcado para as 21 horas, Fluminense e Sergipe jogarão às 17 horas no Maracanã. Copa Brasil, Rio. No telejornal hoje, você vai conhecer o campeão brasileiro de motociclismo, Edmar Ferreira, e os seus planos para o futuro. Até já. Rede Globo apresentou Copa Brasil. Oito jogos pela Copa Brasil hoje. É o complemento da rodada que começou ontem e já tem 35 gols. Dos 35, a dupla Fla-Flu do Rio colaborou com 12. Agora os gols. Em Feira de Santana, o Flamengo viu no escuro e goleou o Fluminense local, 6-0. Infelizmente, só temos os 3 primeiros gols. 1-0. Luiz Paulo entrou pela esquerda, passou a Tita, que se enrolou, mas depois concluiu bem. 2-0. Com um drible, Toninho venceu toda a defesa baiana. Zico se aproveitou, driblou o goleiro e tocou rasteirinho. (3-0). Toninho entrou pela direita.